Tchau. Até lá. Olá. Quando eu libero. Dá um tapa nela aí, velho. Aula sobre o cocô. Vamos lá, vamos voltar para a aula. Quando eu libero esse cocô que está doendo em mim, Gente, fala sobre o cocô. que eu termino transferindo a dor pelo prazer, na hora, né? Então aquilo que estava se transformando em dor, se transforma em prazer. Né? Ele saiu e voltou para ser a mesma coisa do ato sexual. Na verdade, muitas vezes vocês mulheres estão sentindo dor no ato sexual, estão caladas e o cara está lá cutucando o pinto dentro de vocês e vocês não é verdade? Por falta de desconhecimento. Porque o homem acha que ele tendo pênis grande vai ser bom quando vai ser prejudicial, vai machucar a mulher, vai bater no colo do útero. E às vezes a coitada fica lá de perna aberta sofrendo e o cara cutucando, achando que está dando prazer quando está causando dor. Quando ele tira o pênis, ela sente prazer porque parou a dor. E isso tudo é muito real e diário, porque também é uma área que não nos comunicaram como funciona esse ser moderno. Né? Vocês têm ideia de quantas partes prazerosas tem no corpo da mulher? Eu achei muito. Olha! Aqui não! Vou perguntar para o bonitão. Essa é a Quantas ações dá prazer para ela? Da mulher? E o áudio? Ah, são várias. Não, vários não é resposta, dá um número. Diria que, sei lá, uns 200 milhões, que as células são todos comunicativos do corpo humano, cara. E o que você faz para conhecer esses 200 milhões de partes de prazer no corpo? Em que forma que você apalpa? Até a voz talvez cause prazer na mulher. Talvez não. É real, porque mulher é auditiva. Né? Às vezes é melhor uma boa frase do que uma apalpada. Né? Porque estudos comprovam com as sexólogas que nós homens não sabemos nem como tocar no clitóris, que a maioria das vezes, ao invés de dar prazer, causa dor. Porque também não nos ensinaram, as mães das meninas não ensinaram para elas. E acima de tudo, masturbar sempre é pecado. Ainda é uma coisa ainda do pecado. É visual, né? Isso. Assim, visualmente, para o homem já é uma forma de ele ter prazer. Por isso as revistas, toda aquela parte assim, de filme, alguma coisa já... Excita. E o que acontece com vocês mulheres quando vão fazer sexo, apagam a luz e deixam o homem na mão, porque ele precisa ver. Se apagar a luz, o desejo cai pela metade, porque ele precisa enxergar. Aquilo que vocês têm visto, o homem não tem noção disso, mas precisa ter por causa da mulher. E aí o cara fica aguçado, que droga essa tal de revista. E vocês, com essa relação, vocês com vocês mesmos, levam ao homem. Né? Na realidade, e às vezes, mesmo no sexo, que você falou que poderia causar dor, poderia ser mais prazeroso se você, em algumas posições, não se preocupasse com o que ele vai achar de mim por eu estar nessa posição ou naquela. Né? Eu acho que assim, as mulheres, elas têm uma relação interpessoal extremamente falha em alguns sentidos.
Eu acho que os homens eles têm uma espécie de irmandade, uma comunicação entre eles muito melhor do que as mulheres com elas mesmas. A gente pega, por exemplo, um exemplo bem prático, um escritório. Hoje a gente vai, por exemplo, nós aqui vamos trabalhar numa rádio. Aí, de repente, está lá uma equipe masculina e uma equipe feminina. De repente, entra uma mulher. Aí, essa mulher é uma pessoa inteligente, ao mesmo tempo ela tem um aspecto assim, visual legal. Entende? Aí, o que acontece? As mulheres vão ser as primeiras a se colocar em posição de defesa e ataque. Opa, é uma ameaça. Entende? Outro exemplo. Uma mulher que vê a amiga, o namorado da amiga traindo essa amiga, ela compõe isso aí de uma outra forma diferente do homem. Para ela, assim, a outra olha lá, já o homem ele tem uma outra relação de união, entende? Então, as mulheres, assim, resumindo, para mim, eu acho que as mulheres são extremamente desunidas, entende? Aquela que Deveria ser o contrário. Desliga a televisão, vai ouvir difícil. Mas é possível, porque você está lutando por uma relação duradoura e o jogo acaba em 90 minutos. Depois pode ser você pode pegar os melhores momentos depois. O que eu quero dizer é da sua relação com a pessoa que você ama. Né? Uma forma de você ser egoísta. Quem é você? Eu sou egoísta. Né? Agora, o que eu vou fazer para também equilibrar esse meu egoísmo aí é um problema meu. Não é verdade? Eu sou desatencioso. Né? Eu preciso ouvir mais. Até porque nós temos duas orelhas mesmo, preciso ouvir mais. Né? Então, tudo dentro desse contexto intrapessoal é bem melhor. Para que, quando se tornar para o interpessoal, né, a coisa flua melhor. Podemos fazer uma brincadeira do visual.